Boa noite a todos, boa noite a você que nos ouve nessa noite aqui na nossa classe bíblica, Revelações de Esperança do livro do Apocalipse. Amém? Estou aqui, falando com você e me assistindo eu mesmo aqui no meu smartphone. Reage aí, escreva aí, dê um boa noite. Escreva alguma coisa aí que eu quero interagir com você. O que você achou do nosso novo cenário que a gente preparou exclusivo aqui para o nosso curso do Apocalipse? Escreve aí. Dê o seu alô. E hoje nós estamos aqui reunidos mais uma vez. Ok? Então, alguém já se manifestou aqui? Vamos ver. Até agora não. Sei que nós já temos aqui 37 no meu celular, mas aí na imagem, para você que tem uma diferencinha, deve ser mais gente que está ligado com a gente aí. Quero fazer o desafio para você de convidar um amigo, convidar alguém para conhecer um pouco mais da Bíblia, o livro do Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 1, verso 3, diz que tem uma bem-aventurança. Feliz é aquele que lê, que ouve e que guarda a palavra da profecia. Nós precisamos conhecer o livro do Apocalipse porque ele é a revelação de Deus em Cristo Jesus para os seus servos, das coisas que brevemente devem acontecer. Lembra, Jesus Cristo não deixou eu e você em trevas. Ele nos deixou a sua carta escrita como uma luz que ilumina no meio das trevas deste mundo. Se há uma certeza que eu e você temos, é a autorrevelação de Deus em Cristo Jesus, através da sua Bíblia, através da sua palavra. Ok, irmãos? Deixa eu fazer uma promoção para você aqui. Você já adquiriu a tua lição da Escola Sabatina? Faça planos. Nós vamos ter agora no próximo sábado, dia 27, que inicia a nossa Semana Santa, né? Nosso convidado especial, pastor Eliezer Vargas, o presidente do campo, vai estar conosco aqui nessa igreja, nesse local, pregando e transmitindo para toda a Vila Teresa. Então faça planos para você estar ligado junto conosco, sábado que vem, a partir das 9 horas. Ok? Então sábado que vem, 13º sábado, é o último sábado da lição do livro de Isaías. Naquele mesmo sábado, nós já vamos iniciar com uma nova lição, ok? Abril, maio e junho, tema, a promessa, aliança eterna de Deus. Durante 3 meses, eu e você, nós vamos estar estudando todos os dias da semana sobre esse tema que está em toda a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre aliança? Faça planos. Você não tem? Você quer ter? Manifeste-se aí, escreva aí. Eu quero uma lição. Como é que eu faço para ter uma lição para mim? Ok? Ok, irmãos? Vamos lá, já mudou aqui, pelo menos para mim, já tem 45 aqui que estão ligados. Para você deve ser mais aí. Então, convidou a família, chama lá o filho, chama lá a esposa, vamos todo mundo agora sentar aí no sofá e vamos aprender o que Deus tem para ensinar para mim e para você. Ok? Hoje o tema é de muita importância, por quê? Porque ele fala sobre um tema que muitas vezes na Bíblia ele não é totalmente compreendido, ele é distorcido até. E esse tema está no livro do Apocalipse, no capítulo 20, lá fala sobre o milênio, 1000 anos. E hoje eu quero lançar algumas perguntas aí para você. O milênio, ele é literal, ele é um número simbólico. O milênio, ele acontece antes ou depois da volta de Jesus? Olha que a compreensão correta do milênio vai dar para mim e para você certeza absoluta dos acontecimentos que todo o livro do Apocalipse está descrevendo para mim e para você. Hoje eu estou sozinho aqui, né? Meu amigo, o Edson Halp, não pôde estar, ele teve um compromisso,
Mas hoje eu estou aqui. Vamos ver se no próximo domingo ele está aqui conosco, ou a gente convida mais alguém para participar, para interagir aqui conosco nessa semana. Ok, irmão? Então, eu queria junto com você agora, nós temos um momento da oração. Você pode escrever aí, se você tem algum pedido especial de oração, manifeste-se aí e nós vamos estar orando por você. Ok? Feche os teus olhos e nós vamos orar a Deus. Grande Deus e eterno Pai que estás nos céus, nessa noite nós queremos colocar nas tuas mãos todos aqueles que estão aí conectados, todos aqueles que estão aí ligados no Facebook, nessa classe do livro do Apocalipse, nesse tema que é muito importante, que está na Bíblia, que está no livro do Apocalipse, que é o milênio. Ajuda-nos, ó Deus, a entendê-lo. Ajuda-nos, ó Deus, a nós entendermos a implicação dos 1000 anos e quão é importante para todos nós estarmos hoje preparados. Hoje, ao lado de Jesus Cristo, nos tornando vencedores com Ele. Fazendo o nosso melhor para andar nos seus caminhos. Fazendo o nosso melhor para obedecer a sua palavra. Fazendo todo o nosso esforço para representar Cristo Jesus já nesse tempo, a esse mundo e a essa geração. Abençoa nessa noite cada lar, cada casa, cada família que recebe esse sinal. Abençoa a família, abençoa o casamento, abençoa os filhos, abençoa a vida material, abençoa a saúde de cada um deles e que nessa noite Jesus Cristo, através do Deus e Espírito Santo, fale ao nosso coração, nos ajudando a entender e a guardar no nosso coração a sua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje: ouvidos atentos. Eu sou Sandra Amara Nunes França e esse é o meu marido Jurandir. Me lembro como se fosse hoje, o dia 12 de junho de 2015, dia em que nasceu o nosso filho Lucas José. Nossa emoção era muito grande, porque estava ali em minhas mãos a realização de um sonho. Nosso bebê estava entrando em nossa casa pela primeira vez e acreditávamos que uma nova etapa de muita felicidade estaria iniciando em nossas vidas. Jurandir, graças a Deus chegamos em paz com o nosso bebê. Não vejo a hora de trocar a fraldinha dele e dar o primeiro banho aqui em nossa casa. E eu quero estar junto nesse momento. Olha, já tá chorando, eu tenho que ir lá. Como é comum nessa fase da criança, levei o nosso pequeno Lucas ao hospital para fazer uma série de exames, incluindo o teste de orelhinha. Eu estava muito feliz, porque nosso filho estava crescendo e não apresentava nenhum sinal de enfermidade. Com o passar dos dias, chamei meu marido para revelar uma preocupação. Às vezes eu acho que Lucas ele não escuta. Ele não responde aos sinais, às vezes está fazendo tanto barulho e ele não dá nenhum sinal. Será que ele tem algum problema? Você não levou ele para fazer o teste da orelhinha? O que a médica falou? Pois é, eu percebi que ela ficou com um semblante muito estranho. Aí ela pediu para levar para refazer com 15 dias. E levei Lucas para uma reavaliação médica. E percebi que os testes que a médica fazia eram um pouco demorados. Eu vi em seu semblante um ar de preocupação. A médica tentou me tranquilizar ao me dar a notícia que eu temia. O pequeno Lucas tinha ausência auditiva bilateral e deveria retornar em 3 meses para completar a investigação. Nós entregamos tudo nas mãos de Deus e seguimos nossa vida. O tempo passou e um dia na igreja o pastor pregou uma mensagem muito poderosa.
Nós percebemos que o Espírito Santo estava usando milagrosamente, e quando ele fez o apelo, uma frase me chamou a atenção. Algumas pessoas em especial estão clamando por um milagre. E de repente já buscaram em outros momentos, mas entenderam que não buscaram com tanta fé quanto precisariam. Sabe, queridos, não importando o seu problema, se é de ordem familiar, se é de ordem financeira, de repente você está buscando uma cura para a sua saúde, ou mesmo para a saúde de uma outra pessoa próxima de você que você ama. Quero te dizer que hoje é o dia do milagre. Hoje é o dia de você levantar um clamor a Deus, com toda a sua fé, com toda a sua confiança, e dizer: Senhor, eu creio em Ti. Eu creio que agora o Senhor há de fazer um milagre em minha vida. E se você de fato Naquele momento, eu clamei a Deus em lágrimas: Senhor, segundo os médicos, meu filho é surdo, mas sei também que Tu podes mudar essa situação. Se esta for a Tua vontade, opera um milagre na vida do nosso filho e o cure, em nome de Jesus. Os dias se passaram e eu vi que Lucas estava reagindo aos sons que eu provocava quando brincava com ele. Seria uma grande coincidência ou nosso filho estava começando a ouvir? Imediatamente eu chamei meu marido para que ele também pudesse ver o que estava acontecendo. Ao chegar ao hospital, contamos ao médico a grande novidade e pedimos a ele que fossem feitos novos exames. Mãe, este menino está ouvindo melhor do que eu. Você tem razão. Ele realmente está escutando. Hoje, a vida do Lucas é uma prova de grande amor de Deus pelos seus filhos. Lucas é uma criança saudável e está ouvindo tudo perfeitamente. Sua alegria de viver nos contagia e nos mostra que o nosso Deus é muito poderoso. Laranja, né? E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Vai, verde. Ok, voltamos aqui de novo à nossa transmissão. Quero dar o meu boa noite ao grupo que já está interagindo aqui conosco, direto aí pelo Facebook. Uma boa noite aí para Patrícia Dávila. Aí, Patrícia, legal que você está aí conosco, ligada aí. Uma boa noite a Gisele Pinheiro. Uma boa noite a Eliane. A Eliane mandou uma mensagem e tal, pedindo para que nós orássemos aí pela essa pandemia, para que Deus em Cristo Jesus amenizasse e trouxesse alívio, né, pela sua misericórdia. Uma boa noite a Márcia Lemos também, que está ligada conosco. A Márcia Andrade, ali da Rio Branco, também pede a oração aí pela cura das pessoas que estão nos hospitais. Uma boa noite ao irmão Romaci também, nosso querido irmão Romaci. Boa noite, irmão. E aí, tudo bem com o senhor aí? Boa noite a irmã Ana Carneiro, a irmã que assiste ali na Seller. Ô Ana, manda uma boa noite aí pro povo aí. Diga para eles aí o quanto Jesus Cristo é importante na sua vida. A Lúcia Vieira também, o Alex lá manda uma boa noite a todos. O Samuel, o Evandro e a Raquel também estão mandando uma boa noite aí. A Eliane Schmidt também está aí ligada, assistindo conosco a programação. A irmã Neucide Fátima também assídua, está sempre ligada com a gente, aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. A Neila também, lá da Madesarte. Boa noite, Neila. A Neila diz: sou muito grata a Deus pela sua bondade e amor para comigo. Legal, irmã. Ó, a Gisele Pinheiro, Andriele Pinheiro estão aí ligada com a gente também. O Luiz André pede oração aí pelo tio Norberto, né, que está lá em Santa Cruz também, sendo atendido lá no hospital lá também. Quem mais aqui? Quem mais? A Eliane, já foi mencionar. A Fátima Camargo também. Manda uma boa noite a todos aí. Paulo Gomes também está ligado com a gente aí da Seller. O Jorge dos Santos. Jorginho aí, Jorginho, como é que tá?
Tudo bem, meu velho? Manda um abraço aí para Amanda, para a família toda. A Silvana também está mandando aí um abraço a todos. A Cláudia também, a Cláudia Broch também está mandando um abraço. Lúcia Camargo. A irmã Íria também aí pede oração. Luiz Carlos Carvalho também, boa noite. O Wesley mandou também um recadinho, dando uma boa noite a todos. Paulo Roberto Schutz aí também, mandando um abraço. A Janete também está ligada aqui. Um abraço aí, Eduardo Luiz. Boa noite também. Aqui a Lúcia também. Quem mais? O Ezequiel Vidal. Ô Ezequiel, tudo bem, Ezequiel? Poxa, o Ezequiel aqui é um amigão. Ezequiel, eu tive o prazer de ser pastor dele quando eu fui pastor em Sapiranga. Como é que tá, Ezequiel? Tudo bem? Um abraço aí para a esposinha. Pois manda aí uma mensagem para mim, quero ver como é que você tá aí. Paulo Gomes deu boa noite aqui, quem mais? Ó, a irmã Ivone também tá mandando um abraço. A Raiele tá dando uma boa noite aí para todo o povo aí. Quem mais que entrou aqui? Vamos ver. A Vandira. Ô, Vandira, boa noite. Como é que tá as crianças aí, tudo bem? Manda um abração para todo mundo aí. Patrícia do Amaral também manda um boa noite. Quem mais aqui? O Jorge Rosa também está aí ligado com a gente. O Alexander e Eva também mandam uma boa noite. A Eliane também pede recuperação pelo Fred Machado, que está no hospital com Covid. Tá bom, irmãos? Então tem uma turma... Aí, o Ezequiel me respondeu agora. Tudo bom, tudo ótimo. Direto de Bagé, irmãos. Olha só aí, Maico. Tem gente assistindo... Nós aqui de Bagé, um abraço à igreja de Bagé, os irmãos que estão aí ligados conosco nessa noite. Então, nós vamos começar agora a nossa classe bíblica, que o tema é o milênio, tema do Apocalipse capítulo 20. Só que antes disso, quero convidar você a abrir a tua Bíblia. São João, capítulo 5. São João, capítulo 5. Verso 25, 26 e depois nós vamos ler o 28. Vou dar um tempinho para você abrir a tua Bíblia aí. Pega a Bíblia. Você tem que estar com a Bíblia na mão aí. Ok? Vamos ler? Verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a sua voz, a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Vamos agora para o verso 28. E não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Verso 29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito o mal para a ressurreição do juízo. Ok, irmãos? A partir desse texto, eu quero lançar aqui para você já ir pensando. O livro de João, ele está ensinando para mim e para você que haverá recompensa. Primeira das recompensas, meu irmão, recompensa por ser fiel e recompensa por andar nos caminhos de Deus. A Bíblia diz que todos aqueles que ouvirem a voz de Deus ressuscitarão, não ficarão no túmulo, serão restaurados pelo poder de Cristo. Amém? Isso é na vida, irmão. Nunca aconteceu com você, quando você é um bom aluno em sala de aula, que você se prepara, que você estuda, que lá na hora do exame, você, após ter estudado, ter se aplicado, você pega a prova e vê a nota. Dá ou não dá uma sensação de realização, de dever cumprido, de reconhecimento por tudo que você fez? Olha outro exemplo que eu vou dar para você. Quando você trabalha
em um local e você é um bom funcionário, você se aplica, você é dedicado, você é pontual, se empenha em tudo que você faz, você nunca anda com medo. Você sempre é reconhecido pelo bom trabalho que você faz. Agora, pensa comigo. Se você não é um bom aluno, você vai pegar lá na hora do exame, a prova, você vai se decepcionar. Por quê? Porque você vai ver o resultado em prática, talvez do descuido, da falta de aplicação, da falta de interesse sua no estudo de uma matéria ou numa graduação. Você está lá no emprego, na hora que uma empresa está fechando o quadro de funcionários e pessoas estão sendo demitidas, você fica com o coração na mão. Por quê? Porque você sabe que não é um bom funcionário. Então eu quero dizer para você nessa noite, ouça bem o que eu vou dizer para você. Deus também planejou uma maneira de reconhecer todo o esforço, toda a dedicação, toda a obediência, todo o viver nos seus caminhos. E Ele planejou um dia e uma hora em que Ele vai, com certeza, nos recompensar. Ok? Então a Bíblia está ensinando para mim e para você, haverá duas ressurreições. Uma ressurreição da vida, segunda vinda de Cristo, e uma ressurreição de juízo depois do milênio. Ok? Então, vamos para o nosso estudo, então, de número 7. Você vai ver aí a tela que vai abrir. Vamos lá, abre a tela aqui, que a tela não abriu ainda para nós, para mim poder ver. Enquanto você vai aí abrindo a tela, Apocalipse capítulo 20. Você deixa aí aberta no livro do Apocalipse capítulo 20. Que é o capítulo que fala do milênio. Aí. Vamos lá, meus irmãos. 1000 anos de paz. Deixa eu abrir um parênteses para você. Não sei quantos dos que estão nos assistindo nessa hora, mas aqui no meu celular tem 61. No teu aí deve ter um pouquinho mais. Mas talvez no grupo hoje que está assistindo, eu e você, há uma distorção do entendimento do livro do Apocalipse, e principalmente esse tema do milênio. O que muitos evangélicos e pentecostais estão ensinando? Que Jesus vem de forma secreta, né? Nós estudamos aqui numa lição passada que Jesus vem de forma pessoal, visível, corpórea, sonora, todo olho verá. Ok? Mas alguns estão entendendo de forma equivocada isso aí. Estão explicando errado. Estão explicando que a volta de Cristo vai ser de forma secreta, né? Secreta, e que só o olho da fé verá. Só para você ter uma ideia, como esse texto ele não se encaixa em toda a descrição bíblica. Por quê? Porque Mateus capítulo 24 diz que quando Jesus Cristo voltar, e todos os povos da terra se lamentarão. Então, pessoas que estão salvas verão Jesus, e também aqueles que estão perdidos também verão Jesus. Então, o milênio, ele não acontece num evento pós a volta de Cristo de forma secreta, não é? Que eles falam que vai ter um milênio e que depois do milênio vai ter 1000 anos aí de sofrimento, e quem não foi pela fé, quem não foi por amor, vai ir pela dor, pelo sofrimento. Eu posso dizer uma coisa para você. Nós hoje precisamos aceitar Jesus Cristo por amor, sempre foi por amor, por amá-lo, por tudo aquilo que Ele fez por mim e por você. Se o amor não fez isso, meu irmão, nada neste mundo poderá fazer algo por mim e por você. O apóstolo Paulo, ele diz, o amor de Cristo nos constrange. Sempre vai ser por amor. Lembra? O filho pródigo. Quando é que o filho pródigo ele voltou? Ele voltou por amor. Ele lembrou, na casa do meu pai, até os empregados são tratados melhor do que eu. Estou comendo a comida dos porcos. Ok? Então hoje eu vou ensinar para você, eu vou explicar aqui para você na Bíblia, como é o milênio. Como é o milênio. Ok?
Ok, irmãos? Obrigado aí pelas orações, as tuas orações, né? Que a gente teve um probleminha técnico aqui, mas já resolvemos. Obrigado aí porque você orou. E nós vivemos uma guerra espiritual. E as forças das trevas, eles não querem que eu e você, a gente estude sobre esse livro. Que eu e você venhamos a entender a revelação do Apocalipse. Mas graças a Deus, Deus nos permitiu. Ok, irmãos? Vamos entrar então lá no nosso estudo dessa noite. 1000 anos. Primeira pergunta do nosso estudo dessa noite. O que ocorrerá com os fiéis mortos quando Cristo Jesus voltar? Lembra? Eu falei para vocês de 2 eventos, né? A volta de Jesus, Jesus vem e algo extraordinário acontecerá na sua vinda. E é por isso que eu digo para você, não pode ser um evento apenas para um grupo, apenas enxergar. Isso aqui vai ser o maior evento que esse mundo jamais viu. Vamos ler lá o texto bíblico. O livro de Tessalonicenses lá diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 a 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, sonoro, audível, e com voz de arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Primeira pergunta: o que ocorrerá com os fiéis mortos quando Cristo Jesus voltar? Por ocasião da segunda vinda de Cristo, os mortos em Cristo voltarão à vida, vão ressuscitar do túmulo, do sepulcro, meu querido irmão. Você não diz amém? Está aí a solução para o mundo, está aí a solução para todos os mortos. A palavra de Deus e a sua promessa. Olha só, a morte não é o fim. Olha aqui para mim, irmão. A morte não é o fim, não é o fim. Há esperança para todos aqueles que estão nos sepulcros. Mas para isso eu e você, enquanto nós estivermos vivos, nós precisamos tomar uma decisão. E a Bíblia sempre diz que essa decisão deve ser tomada hoje, né? Hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Quero fazer um apelo para você. Hoje é o dia oportuno de você tomar uma decisão por Cristo. Por ocasião da segunda vinda de Cristo, os mortos em Cristo voltarão à vida. As pessoas não continuam existindo descarnadas após morrerem. E hoje eu digo para você, isso é um ensino que está sendo disseminado no mundo. E que eu morre a carne e sai um fantasminha e ele anda por aí, assombrando as pessoas, anda por aí atormentando, trazendo desconforto. Não, a Bíblia diz que quem morreu está no sono da morte, aguardando, querido irmão, ou a ressurreição da vida, ou a ressurreição do juízo. Terminou a oportunidade ali, enquanto ele estava vivo. Depois da morte, é só aguardar, né? Ou a recompensa, ou o juízo que virá a todos os homens sobre a face da terra. Mas os que entregaram a Cristo em vida, se entregaram em vida, hão de ressuscitar quando Cristo Jesus voltar. Com um corpo desse envelhecido, mortal, doente, não, a Bíblia diz, lá na carta aos Coríntios, com um corpo glorificado, transformado, com juventude eterna. É isso que Cristo quer dar para mim e para você. Olha só a nossa segunda pergunta, o nosso estudo dessa noite. O que acontecerá com os fiéis vivos quando Cristo Jesus voltar? Lembra que a primeira pergunta, o que vai acontecer com os que foram fiéis e morreram? A Bíblia ensina para mim e para você, eles vão ressuscitar dos mortos. E agora os vivos, na volta de Jesus, o que vai acontecer com eles? A Bíblia ensina, 1 Coríntios capítulo 15, do verso 51 a 54. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos.
Quando a Bíblia ensina para mim e para você dormir, aparece a palavra dormir na Bíblia, no contexto de morte, é o sono da morte. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, lembra, a trombeta está ligado com o quê? Com a volta de Jesus, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Paulo está falando aqui dos mortos, mas agora ele começa a falar dos vivos que estiverem vivos na volta de Jesus. E nós seremos transformados, porque convém que este que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Então, respondendo à pergunta número 2 do nosso estudo do milênio, o que acontecerá com os fiéis vivos quando Cristo Jesus voltar? A Bíblia ensina para mim e para você que os fiéis vivos serão transformados por ocasião da segunda vinda de Cristo e terão um novo corpo imortal, incorruptível. Que promessa maravilhosa! Olha só, irmão, eu gosto de olhar essa imagem aqui. Eu acho linda essa imagem. Quando Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus, acompanhado de todos os seus anjos, os anjos terão um local e uma sepultura para visitar. Amém? Talvez alguém, um querido meu e o teu que morreu, um parente nosso, que entregou a vida a Jesus Cristo e que aceitou a Ele como Salvador pessoal, os anjos virão no local onde está o sepultado dessa pessoa. Olha que lindo o reencontro de famílias, o reencontro de pessoas que foram separadas pela morte, assim como os mortos em Cristo ressuscitarão com um novo corpo. Os fiéis vivos também serão transformados e terão também um novo corpo na sua segunda vinda. Amém? E nunca mais adoecerá e nunca mais eu e você nós vamos envelhecer. Não é linda essa passagem? Não é linda essa promessa que Cristo Jesus tem para mim e para você? Terceira pergunta: o que acontecerá com os ímpios vivos quando Cristo Jesus voltar? Nós vimos aqui o que acontecerá na volta de Jesus com os mortos que aceitaram a Cristo e os vivos que quando Jesus Cristo voltar estiverem preparados. Mas agora a pergunta para mim e para você nessa noite: mas e os vivos que não aceitaram Jesus, que recusaram o seu perdão, que recusaram a sua salvação, que nunca se entregaram? O que vai acontecer com eles? Você está curioso? Vamos ler na Bíblia. Apocalipse capítulo 6, verso 16 e 17. Olha o que a Bíblia fala. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, como é que fica ali a nossa pergunta? A volta de Cristo será motivo de terrível desespero e de angústia para aqueles que preferiram viver sem Deus e sem Cristo. Então, o que vai acontecer com eles? Será um momento de extrema angústia, de ter perdido a oportunidade, de ter perdido a salvação. Então, você não pode deixar para amanhã a tua decisão, você precisa tomar a tua decisão hoje. Amém? Se você tomar a tua decisão hoje, nessa noite, você pode dormir tranquilo, irmão, porque a graça e a salvação de Cristo, ela te garante a tua salvação, ok? Olha só o comentário aqui. A vinda de Cristo nas nuvens do céu será ocasião de muita alegria para aqueles que amam e se entregaram a Ele. No entanto, será motivo de terrível desespero e de angústia a todos aqueles que preferiram viver sem Ele. Romanos 2, verso 2, eu coloquei essa imagem aqui, ó. E sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre o que tais coisas do que fazem. Então, aqueles que estiverem vivos, quando Jesus Cristo voltar, e não estiverem preparados, um juízo virá sobre eles, serão destruídos. Jesus vem para destruir o pecado, não o pecador.
O pecador Jesus quer salvar, mas se porventura eu e você continuarmos apegados ao pecado, nós vamos ser destruídos com ele. E é por isso que a Bíblia diz, que nós precisamos correr do pecado, nos desembaraçar do pecado, fugir dele, porque ele causa para mim e para você apenas destruição. Vamos para a próxima pergunta? Próxima pergunta aqui, pergunta de número 4. O que acontecerá com os ímpios mortos quando Cristo Jesus voltar? O que acontecerá com os ímpios mortos quando Jesus Cristo voltar? Apocalipse capítulo 20, verso 5, ensina para mim e para você. Mas os outros mortos não reviveram até que se completaram os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, como é que fica ali a nossa resposta? Permanecerão mortos até o fim do milênio, quando ressuscitarão para receber a recompensa final de seus pecados. Ok? Então, olha só aqui, irmão. Não sei se você entendeu. Você que está assistindo aqui o nosso programa, a nossa classe bíblica dessa noite. Só quem irá ressuscitar quando Jesus Cristo vier nas nuvens dos céus, acompanhado de todos os seus anjos, são os que morreram salvos, que entregaram em vida a sua vida e a sua vontade aos pés de Jesus Cristo. Os perdidos, segundo a Bíblia, diz que os perdidos, que morreram perdidos, eles não vão ressuscitar na segunda vinda de Cristo. Quando é que eles ressuscitam? A Bíblia ensina. Apocalipse capítulo 20, verso 5 diz: e o restante dos mortos só reviveram depois de 1000 anos. Talvez você está perguntando, pastor, para que tudo isso? Calma aí, você vai entender esse texto, esse estudo, ele é lindo, meu querido irmão. Vamos lá? Vamos à frente aqui. Olha só, eu fiz um gráfico para você aqui, um gráfico do milênio. O gráfico do milênio. Últimos dias. Nós estamos vivendo aqui os últimos dias. Quais são os eventos que precisam acontecer? Primeiro deles, a volta de Cristo. Segundo, a ressurreição do justo. A ascensão, e arrebatamento, as nuvens do céu dos vivos. Morte dos ímpios vivos, que estarão vivos na volta de Jesus, mas como não estão preparados, a mesma glória da vinda de Cristo que transforma um grupo, essa mesma glória fulmina e consome o outro grupo perdido. Olha só, aprisionamento de Satanás, terra desolada, milênio, os 1000 anos, depois da volta de Jesus. Os justos estarão lá no céu, nós vamos ver agora as passagens bíblicas ali. Os ímpios mortos, não ressuscitam. Satanás, ele estará preso numa cadeia de circunstâncias, eu vou explicar isso aqui para você. E a terra, terra em descanso. Não haverá obra nenhuma, porque ninguém está vivo neste mundo. Satanás estará preso aqui neste mundo, confinado a esse planeta durante 1000 anos, para ele pensar em todo o mal e em toda a iniquidade que ele fez. Olha só, diferentemente dos fiéis, vivos ou mortos, quem morreu rejeitando a salvação oferecida por Cristo, não ressuscitará na sua segunda vinda, mas permanecerá morto até o fim do milênio, quando ressuscitará para receber a recompensa final dos seus pecados. Ok? Para onde irão, pergunta número 5, para onde irão os salvos após a vinda de Cristo e quanto tempo permanecerão ali? Apocalipse capítulo 20, verso 6, ensina para mim e para você. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quando é que é a primeira ressurreição? Segunda vinda de Jesus. Sobre esses não tem o poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, como é que fica a nossa resposta ali?
Qual é que é a alternativa certa? A primeira. Irão para o céu e reinarão com Cristo durante 1000 anos. O que estarão fazendo durante esses 1000 anos, meu irmão? Calma aí que nós vamos chegar lá. Olha só, os salvos, ressuscitados, transformados na segunda vinda de Cristo, serão arrebatados para o encontro do Senhor nos ares e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Durante esses 1000 anos, o que os salvos vão estar fazendo lá, irmão? A Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo 20, que eles vão estar exercendo um juízo junto com Cristo lá no céu. Ó, 3 fases do juízo divino. Antes da volta de Jesus, juízo investigativo. Todos os casos serão passados e decididos antes da volta de Jesus. Por isso que eu e você, na volta de Jesus, não há como tomar uma decisão. Por quê? Porque a decisão já foi tomada antes. Então, juízo investigativo, antes da volta de Jesus. Ó, Jesus veio, levou os salvos para o céu, 1000 anos. Lá naqueles 1000 anos, o que os salvos vão estar fazendo com Cristo, reinando com Ele lá no céu? Juízo comprovatório. Depois dos 1000 anos, juízo executivo. Apocalipse capítulo 21, desce a Nova Jerusalém do céu e Deus reconstrói esse mundo. Mas antes de reconstruir esse mundo, Deus precisa eliminar da história desse planeta, querido irmão. Prezado ouvinte, querido amigo que me ouve nessa noite, Ele precisa eliminar o pecado, destruir o originador dele, que é Satanás e os seus anjos, e todos aqueles que estão ligados e pegados a ele e não querem abandonar. Ok? Vamos lá para a próxima pergunta. Olha só. Qual será a atividade dos salvos durante os 1000 anos? Apocalipse capítulo 20, verso 4. Não tem o que você criar, meu querido irmão. Só lê a Bíblia. Lê a palavra de Deus e a Bíblia se autoexplica. Ah, mas o que nós vamos fazer durante os 1000 anos, o milênio? A Bíblia está ensinando, olha só. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas dos que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal nas suas testas, nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Qual é a resposta pelo texto bíblico ali? Qual será a atividade dos santos durante o milênio? Os santos hão de julgar o mundo. Como será esse julgamento, meu querido irmão? Que julgamento é esse? Se haverá um julgamento lá no céu, quer dizer então que as pessoas vão ter uma segunda oportunidade. Quem não foi na segunda vinda de Cristo depois do milênio terá uma segunda oportunidade? Eu vou dizer para você que não. Porque lembra? Os que foram decididos por Cristo estão decididos para sempre na sua segunda vinda. Não há como mudar, não há como alterar. E é por isso que Apocalipse capítulo 22 lá diz assim: continue o justo na prática da justiça e continue o ímpio na prática da iniquidade. Quando Jesus Cristo voltar e a porta da graça for fechada, não há como alterar condição nenhuma. A oportunidade já foi dada, a porta já foi fechada. Entenderam? Então, vamos lá. Olha só aqui, irmão. O juízo descrito neste texto ocorrerá no céu, ou seja, não se refere à definição de salvação ou perdição que já ocorreu na segunda vinda. O juízo administrado pelos justos durante o milênio servirá para que não restem dúvidas entre os seres humanos redimidos e diante do universo de que o julgamento de Deus, ele foi o quê? Justo. Justo.
1 Coríntios capítulo 6, verso 2 diz o quê? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as coisas de menor importância? Apocalipse capítulo 20, verso 12, lá o que diz: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, diante do trono, e diante do trono os livros foram abertos, e outro livro, e os mortos foram julgados. Ok? Olha agora aqui para mim, irmão. Deixa eu explicar uma coisa aqui para você. Juízo comprovatório. Pense comigo. Pense comigo. Jesus vem. Ele leva eu e você para o céu. Nós o aceitamos. Nós entregamos a nossa vida a Ele, de todo o nosso coração. Vivemos todos os dias ao lado dEle, para Ele, andando na sua palavra, nos seus princípios, de acordo com a sua lei. Chegamos lá no céu. Milhares e milhares ressuscitam. Chegou lá naquele cortejo maravilhoso lá no céu. Você olha para o lado e você não encontra algumas pessoas. Vou dar um exemplo para você. Você olha para o lado. Cadê o Antônio? O Antônio não está aqui? Você pergunta para um, pergunta para outro. Você procura o Antônio lá no céu, lá na Nova Jerusalém, aquela cidade maravilhosa, feita de ouro, que Jesus Cristo tem preparado para mim e para você. Por fim, você se cansa. Você não encontra ele em lugar nenhum. Você procura Jesus. E você diz assim: Senhor, por que o Antônio não está aqui? O milênio serve para isso, meu irmão. Tempo suficiente para Deus responder para mim e para você. Por que algumas pessoas não estarão lá no céu? A Bíblia diz que só Deus sabe ler o coração humano. Só Ele sabe o que está no coração de cada um dos filhos seus. Aí você vai dizer assim: mas Senhor, eu não entendo. O Antônio era um bom cristão. O Antônio era alguém que ia na igreja. Aí Jesus vai chamar você para bem perto dele e vai dizer assim: Márcia, irmão Jorge, Clarice, né? Vamos ver quem mais está ligado aqui com a gente: Eduardo, Cláudia, Sandra Bol, irmão Carlos. Olha só, ele vai dizer assim: meu filho, isso foi o que você viu. Agora deixa eu te mostrar como era verdadeiramente a vida dele. Ele nunca se entregou a mim. Ele tinha pecados acariciados que ele nunca quis abandonar. Nós somos pecadores, irmão. Mas nós não podemos brincar com o pecado. Nós não podemos ter práticas pecaminosas em que a gente planeja elas. O pecado acontece na nossa vida, mas ele sempre é um evento acidental, que a gente chora, que a gente lamenta a prática dele. Ele nunca foi fiel a mim. Ele nunca obedeceu inteiramente a minha palavra. Ele não está aqui porque ele não quis. Posso criar outra situação para você? Você começa a caminhar no céu e você encontra, vamos criar um nome aqui, a Maria, conhecida como Mariazinha no meu bairro. Ela não foi para a igreja, ela tinha uma vida meio desvirtuosa. Aí um dia ela mudou-se, foi para uma outra cidade, nunca mais via a Mariazinha. Mas na volta de Jesus, é levado os salvos para o céu vivos, os mortos ressuscitam, chega lá no céu, eu encontro a Mariazinha. E eu digo assim: Senhor, não pode. O Antônio não está aqui. Mas a Mariazinha, Senhor, por favor, ele não poderia estar aqui. Aí Jesus vai chamar de novo eu e você com toda a paciência, com todo o carinho, e vai dizer aqui: Márcia, sabe por quê, Cláudia, que a Mariazinha está aqui? Depois que ela saiu aqui dessa cidade, ela ficou doente, ela perdeu 2 filhos dela, e lá no abismo da vida dela, ela, sintonizando uma rádio, ela ouviu um sermão, foi feito um apelo para que ela entregasse Jesus Cristo, a vida dela, o coração dela, e ela aceitou.
Você não viu, mas ela viveu daquele ponto para frente, de acordo com a minha palavra, de acordo com os meus ensinos, aceitou a minha graça, a purificou, a limpou de todo o seu pecado e hoje ela está aqui no céu. Você está entendendo hoje por que que Jesus Cristo, Deus, planejou o milênio? Primeira delas, uma recompensa para você que é fiel. Você já vai estar durante 1000 anos com Jesus lá na Nova Jerusalém. Há casos ainda que precisam ser decididos, mas Deus olha para mim e para você, Ele diz assim: primeiro eu quero mostrar para os meus filhos, durante 1000 anos, todas as decisões que foram tomadas, e por que pessoas não estão aqui, e por que outras estão. Você entendeu o porquê dos 1000 anos? Deus está esperando para voltar a este mundo e realizar o terceiro juízo, o juízo executivo, eliminar para todo sempre o pecado e a história do mal neste mundo. Mas primeiro, Ele precisa da minha e da tua participação. Meu filho, as decisões que eu tomei, elas foram as mais acertadas? Você concorda comigo? E eu quero dizer para você nessa noite, que eu e você, quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos dizer assim: Senhor, justo és em todos os teus desígnios. Senhor, se as pessoas que se perderam e não estão aqui, não foi porque o Senhor as rejeitou, mas foi porque elas rejeitaram dia após dia o teu apelo ao coração delas. Amém? Não é bom o nosso estudo? Não é bom nós estarmos aqui estudando a sua palavra? Fica mais claro para mim e para você o plano da salvação. Como a terra ficará durante os 1000 anos. Aqueles que estão ensinando que haverá 1000 anos de pessoas caminhando aqui depois do arrebatamento secreto, de uma vinda hipotética de Jesus, que nós vamos ficar aqui. Olha como a Bíblia descreve os 1000 anos, irmão. Aqui a Bíblia escreve, não sou eu que estou mostrando para você, mas a Bíblia. Ó, como a terra ficará durante os 1000 anos. Lembra, um grupo foi para o céu, e aqui na terra como ficará? Observei a terra. O livro de Jeremias, capítulo 4, verso 23 a 26 diz: observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Vai ter alguém vivo no planeta Terra durante os 1000 anos? Sim ou não? Responda aí. Ó, participe aqui comigo. Coloque a tua resposta aqui. Vai ter algum ser humano vivo durante os 1000 anos? Não. Não, por quê? Porque na segunda vinda, quem estava vivo, preparado, foi arrebatado para o céu. Quem estava morto, salvo, foi levado para o céu. Quem estava perdido, morto, ficou morto e vai ressuscitar só depois do milênio. Quem estava vivo, perdido na volta de Cristo, será consumido com a sua glória. Como eu posso ensinar que haverá um milênio de uma segunda oportunidade para as pessoas? Se eu estou ensinando que haverá uma segunda oportunidade, eu estou ensinando as pessoas a se perderem. Querido amigo, prezado que nos assiste nessa noite aqui pelo Facebook da igreja, não haverá segunda oportunidade. A tua oportunidade é agora, quando você está vivo. É antes da volta de Jesus. Você precisa decidir hoje, nessa noite. Porque você vai acordar vivo? Você tem certeza que você vai acordar vivo? Se você não tem certeza, o que você deveria fazer hoje? Hoje eu entrego a minha vida nas mãos de Jesus. Como é que fica a resposta aí? Vamos ver se acertaram aqui. Olha aqui, ó. Parabéns, Clemente. Você acertou aí, meu querido irmão. Você acertou porque você está estudando a Bíblia. Ó, totalmente desolada, sem forma e vazia. Aqui estão os textos bíblicos que você pode estudar aí na tua Bíblia. Vou dar um exemplo para você. A Bíblia diz que depois da segunda vinda de Cristo, Ele vai vir na sua glória, essa terra vai estremecer, vai ser um evento glorioso, poderoso. A natureza vai ser estremecida, o mar vai ser estremecido, irmão. Esse planeta Terra
ele vai voltar à forma que era antes de Deus criá-lo. Está lá na Bíblia. Ó, botei o texto aí para você, Gênesis capítulo 1, verso 2. Lá em Gênesis 1, verso 2, diz que a terra era sem forma e vazia. Não existia vida, não existia natureza, existia um completo caos. Agora interage comigo aí. Vou dar um tempinho aqui, Michael, ó, para eles responder aqui. Nenhum ser humano estará vivo. Quem estará preso durante 1000 anos? Vamos ver quem responde primeiro aí, Michael. Responde aí. Quem estará vivo, preso, confinado? Esse planeta se tornou uma grande prisão para ele e 1/3 dos seus anjos. Ó, o Jorge foi o primeiro a responder aí. Parabéns, Jorge. Quem estará vivo, preso durante o milênio, num mundo caótico, sem vida, sem beleza, sem natureza, sem vida? Lúcifer, o diabo, Satanás e os seus anjos. 1000 anos para pensar em todo o mal que fez, meu querido irmão. Olha como é importante o milênio. É importante. Então, é uma prisão de circunstância. O planeta Terra se tornou uma grande prisão. Não é? Não é que um anjo vem vindo lá e prende com algema tal. Aí é uma linguagem figurada. Para mim e para você nós entendermos. O diabo está confinado neste mundo e preso, e com os dias e a hora contados para sua aniquilação e sua destruição final. Porque ele teve todo esse tempo, irmão, e ele nunca aceitou Jesus Cristo. A Bíblia diz que Satanás, ele é o pai da mentira, ele nunca se firmou na verdade, ele nunca amou a verdade. Lembra que a verdade é Jesus Cristo, a verdade é Deus. Satanás e seus anjos estão em rebelião contra o Criador. E por não aceitarem o Criador, um juízo eminente está sobre todos eles. Pergunta de número 8. Quem ficará na terra durante os 1000 anos? Olha só o texto bíblico, mostra para mim e para você. Vi novo céu, vi descer do céu um anjo, e que tinha a chave do abismo, e a grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo. Lembra? A mesma linguagem do Gênesis capítulo 1. E havia trevas sobre a face do abismo. O planeta Terra, antes de Deus criá-lo. Com a volta de Jesus, com a sua glória, vai trazer esse planeta o que ele era no princípio, porque Deus tem planos de recriá-lo. E ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos, que se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Como é que fica a nossa resposta aqui? Durante os 1000 anos, somente Satanás e seus anjos permanecerão na terra. Mas olha só o que a Bíblia diz. Ele vai ser solto. Ele vai ter quem tentar. Se os salvos estão lá no céu, os vivos, e os mortos salvos estão lá, quem é que ressuscita para que ele possa tentar, para que ele possa seduzir? Durante os 1000 anos, somente Satanás e os seus anjos permanecerão na terra. Não por não terem quem tentar, ficarão circunstancialmente presos durante esse período. Eu botei até um gráfico para você entender direitinho aí, ó. Segunda vinda de Cristo, o milênio ele é preso, depois do milênio ele é solto, tem a segunda ressurreição, e algo espantoso e tremendo acontecerá e ocorrerá no final dos 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versos 6 a 10. Olha como a Bíblia explica detalhadamente para mim e para você. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, segunda vinda de Jesus. Sobre esse não tem o poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo nome é como a areia do mar.
para os ajuntar na batalha. E subirão sob a largura da terra e cercarão o arraial dos santos, a cidade amada. E Deus desceu fogo do céu e os devorou, e o diabo que os enganou foi lançado no lago de fogo de enxofre, onde estão a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, como é que fica aqui a nossa resposta? Como é que fica a resposta ali? O que ocorrerá no fim dos 1000 anos? Ali, ó, Satanás será solto, a cidade santa será sitiada por aqueles que morreram perdidos, ressuscitam agora perdidos, mas com o mesmo sentimento de rebelião contra Deus, o ódio a Deus, e todos os filhos de Deus vão tentar invadir a Nova Jerusalém. Os infiéis são destruídos, os salvos ressuscitarão. Amém? Pergunta número 10. O que Jesus fará depois que a terra for purificada por fogo? Lembra? Desceu o fogo do céu, destruiu Satanás, os seus anjos e todo o pecado, e aqueles que estiverem presos ao pecado, o que Deus vai fazer? Vi novo céu e nova terra, porque a primeira terra e o primeiro céu passaram, e o mar já não existe. Então vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, ó, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então vi uma grande voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Enxugará dos olhos toda a lágrima, não haverá luto, nem pranto, nem dor, nem clamor, porque todas as coisas passaram. Então, o que ocorrerá? O que Jesus fará depois que a terra for purificada? Vamos ver aqui. Habitará com os santos para sempre na recriação desse planeta. Amém, meu irmão? Olha só que lindo isso aqui. Deus, Ele vai reconstruir este mundo para mim e para você. Novo céu, nova terra. Não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor para mim e para você. Eu botei aqui uma imagem aqui para você da Nova Jerusalém, do novo céu que Deus vai recriar para mim e para você. Olha que lindo isso aqui, irmãos. Apocalipse capítulo 21. Está vendo lá o arco-íris? Está vendo lá a Nova Jerusalém? Ela brilha com a glória de Deus. Nós vamos estar para sempre com Jesus. Olha só, de fora dos muros da Nova Jerusalém, eu e você, nós vamos testemunhar Deus reconstruindo uma segunda vez esse planeta, como era da vontade dele, antes do pecado ter entrado neste mundo e ter alterado os planos divinos para mim e para você. Não haverá morte, não haverá choro, não haverá doença, as famílias não vão ser separadas, não haverá usuários de droga, não haverá vício, não haverá violência, não haverá guerra. Tudo isso aí está preparado para mim e para você. E por isso que eu e você, nós temos que estar preparados hoje. Entregar nossa vida hoje. Porque Deus, Ele está vindo, querido irmão. E Ele tem a solução para este mundo. Ele vem com poder para destruir o pecado e o pecado que separa os seus filhos de Deus. Vamos lá para a nossa próxima pergunta. Qual é o convite que Deus faz hoje para mim e para você? Diante de tudo que você estudou, de que você entendeu nessa noite, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser como os tais que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Olha o apelo que Pedro faz para mim e para você, querido irmão. Hoje nós precisamos entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Todas as coisas vão ser desfeitas. Esse mundo ele vai voltar a ser o que era no início. E hoje você sabe, se alguém lhe perguntar, você já sabe pela Bíblia. Mas por que isso vai acontecer?
Porque o meu Deus e o teu Deus, Ele vai reconstruir todas as coisas, como era no princípio o desejo dele. Amém? Quero fazer um apelo para você nessa noite. Olha só, um compromisso meu e o teu de decisão ao lado de Jesus. Olha só, irmão. Qual é a decisão que eu e você não precisamos tomar nessa noite? Entendi que o mal terá fim depois do período dos 1000 anos. Aprendi que existem apenas 2 possibilidades de destino eterno: estar com os salvos ou ser destruído juntamente com Satanás e seus anjos. Eu e você, e a tua casa e a tua família. Olha só, eu me comprometo a viver de acordo com a vontade de Deus, preparando-me para a segunda vinda. Amém? Quantos nessa noite gostaria de levantar a sua mão aí na sua casa e dizer assim: Senhor Jesus, eu quero estar do teu lado. Eu quero estar do lado dos justos e do lado de Jesus Cristo. Eu quero viver por toda a eternidade. Escreva aí agora aqui, irmão. Ó, responda aí. Diga assim: eu quero me salvar. Eu quero estar salvo. Eu quero reinar com Cristo durante os 1000 anos. Eu quero, depois do milênio, viver pelos séculos dos séculos, neste mundo reconstruído e preparado para os seus filhos. Amém? Diga: eu quero. Você quer? Eu quero. Então feche teus olhos e nós vamos orar a Deus. Grande Deus e eterno Pai que estás nos céus, obrigado pelo tema dessa noite, Senhor. Obrigado porque juntos entendemos o tema do milênio. Haverá 2 ressurreições: a da justiça e do juízo. A da justiça, segunda vinda de Cristo. Do juízo, quando Jesus descer com a nova Jerusalém, depois do milênio, e vir para este mundo. Os mortos ressuscitarão perdidos. Ó Deus, permita-nos, com a tua graça e o teu poder, com a nossa vontade nas tuas mãos, hoje, entregarmos a nossa vida e o nosso coração nas tuas mãos. Queremos, Senhor, se porventura amanhã não acordarmos vivos, queremos estar selados, com o nosso nome escrito nos livros do céu, com os nossos pecados limpos, purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Queremos nessa noite lhe aceitar como Senhor e Salvador da nossa vida, garantidor da nossa salvação. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Que nenhum hoje nessa noite desligue e feche essa live. Amém, meu irmão? Ligo e ele desliga. Som. 1, 2. Está me ouvindo? Som. Ok, irmãos. Quero agradecer a você por ter participado conosco dessa classe maravilhosa. Olha só, irmão. Nós vamos ter um feriadinho aqui, tá? Nós vamos fazer uma pausa no nosso curso aqui do Apocalipse. Olha aqui para mim. Sábado que vem, inicia a Semana Santa. Do dia 27 ao dia 3, nós vamos ter uma programação tremenda, maravilhosa aqui. Eu quero convidar você a participar e que você convide outros amigos para
assistir a Semana Santa. Serão vários encontros aqui, 8 noites, com mensagem de esperança, com mensagem de força e fortalecimento nessa hora difícil desse mundo para mim e para você. Ok? Então, no próximo domingo, do dia 28, nós vamos ter o nosso encontro aqui. Nós vamos ter a Semana Santa. A mensagem vai ser da Semana Santa. Dia 4, nós voltamos a essa classe aqui, tá bem? Com o nosso tema de número 8. Se você ainda não recebeu e tem interesse de ter o estudo impresso, coloque aí, ó, eu quero receber o estudo, eu quero levar para um amigo meu para conhecer um pouco mais do livro do Apocalipse. E nós vamos marcar com você um local, um momento a gente se encontrar para você receber aí o estudo do Apocalipse, ok? Então estamos encerrando. Quero agradecer a presença de todos. Se você tiver alguma dúvida, escreva aí e a gente vai tentar tirar a dúvida de você. Mas eu creio que ficou claro para todos, né? Se hoje alguém perguntar para você, Apocalipse capítulo 20 fala do milênio. O que é o milênio? Eu tenho certeza que em pelo menos 5 a 10 minutos você tem condição suficiente de responder pelo assim diz o Senhor, pela palavra de Deus. Ok? Obrigado a todos que participaram desse estudo. Que Deus abençoe a você, a tua casa, a tua família, o teu trabalho e a tua semana. Amém? Um abraço a todos, boa noite.
Música